Opa, tudo bem com você? Em verdade vos digo, se vocês tivessem a fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, dariam ordem a este monte, vá e jogue-se ao mar, e ele vos obedeceria. Hoje eu vim falar com você sobre fé. Já pensou que loucura? Às vezes eu fico imaginando, nossa, imagina a gente chegar a falar assim, Everest, levante-se. Eu não sei a geografia do Everest corretamente, mas eu só estou dando uma montanha que todo mundo conhece. E jogue-se ao mar. O Everest, opa, levanta e procura o mar mais próximo e jogue-se lá. E o Everest ia sumir, se jogar no mar, e no mais fundo possível para caber ele inteiro lá dentro. Que loucura! Já parou para pensar nisso? Bom, loucura para nós, que nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Jesus mesmo disse isso lá em Mateus capítulo 17. Já parou para pensar sobre isso? Hoje eu vim conversar com você sobre fé, sobre o que a fé afeta na nossa vida, afeta o nosso dia a dia, o que a fé pode nos trazer, o que a fé pode influenciar na nossa vida e o que a falta dela pode influenciar. A palavra de Deus diz: é impossível um homem sem fé agradar a Deus. Então, o que isso quer dizer? Temos que ter fé. E como ter fé? Vamos para a Bíblia. Podemos ler na Bíblia, a gente vai entender vários momentos em que heróis da fé tiveram fé. E é isso que agrada o coração de Deus, é ter fé. Porque quando lemos, a gente tem que entender que aquele mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E por que que o Deus hoje não faz, você não vê pelo menos milagres como você via acontecer nos tempos antigos? Como, por exemplo, o mar vermelho se abrir. Deus mandou para Moisés: coloque o cajado no mar. Mas, se Moisés não tivesse fé, você acha que ele colocaria? Você acha que o ato de Moisés colocar o cajado sobre o mar e o mar vermelho se abrir foi ou não foi um ato de fé? Foi muita fé. Você está vendo o mar vermelho na tua frente, o exército está vindo atrás. E agora? Deus manda: coloque o cajado ao mar. E ele obedece. É um ato de fé e o mar vermelho se abre. Sabe o que acontece? Nós deixamos de crer em Deus. Nossa fé consegue ser muito menor do que um grão de mostarda. Sabe por quê? Porque Jesus disse: se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, dará ordem aos montes. E às vezes uma coisa simples na sua vida não acontece porque você não tem fé para profetizar que ela aconteça na tua vida. Sabe o que lhe falta? Fé. Profetiza. E aí, hoje eu vou trazer uma outra passagem da Bíblia para você entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Sabe por quê? A palavra de Deus nos traz que a fé pode mover montanhas. Mas e a falta da fé? Pode colocá-las. A falta da fé na sua vida pode trazer montanhas onde não existem montanhas, pode colocar obstáculos onde não existem obstáculos, pode colocar empecilhos onde não existem empecilhos, pode colocar dificuldades onde não tem dificuldade nenhuma, onde as coisas são simples, são preto no branco, mas você não acredita, você não tem fé e aquilo se torna difícil, mas não é difícil, é uma lógica, é simples, é ter fé, profetiza e vai acontecer. Creia no que você está falando. E a falta da fé traz dificuldades na nossa vida. Então hoje eu vou compartilhar uma palavra de Deus com você também em Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 37 diz: e então senti a presença poderosa do Senhor. E o Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta sobre todos os lugares do vale. E eu pude ver que haviam muitos ossos, muitos mesmo, eram numerosos sobre o vale. E estavam completamente secos. Em outra versão, se diz sequíssimos. Então o Senhor me disse:
Na minha versão diz: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida novamente? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes. E ele me disse: profetize a estes ossos. Diga a estes ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então eu profetizei, conforme me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Eram os ossos se ajuntando um com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, esses ossos se cobriram, se cobriram de tendões e músculos depois de pele. Porém, não havia respiração no corpo dele. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor está mandando que ele venha sobre todas as direções para soprar sobre estes corpos, a fim de que eles vivam de novo. Então eu profetizei conforme havia me recebido a ordem, e a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um exército. Em outras versões, o versículo 7 diz: eu profetizei conforme havia recebido ordem, enquanto eu profetizava, houve um barulho. Em outras versões diz: houve um ruído. E após houve um rebuliço, que eram os ossos. Entenda a fé de Ezequiel. Vamos à nossa imaginação um pouco. Um vale cheio de ossos secos. Um vale onde você vê ossos e poeira. Mais nada. E profetiza esses ossos e eles terão vida novamente. Precisa ter muita fé para profetizar e acreditar. E ter a fé, a convicção de que terão vida, de que esses ossos se juntarão uns aos outros e criarão corpos e viverão novamente. Precisa-se da fé. Então Deus disse: filho do homem. Quando Deus diz filho do homem em algumas versões, ou na minha, homem mortal, o que ele está dizendo? Você não vê, mas eu vejo. Você vê um vale cheio de ossos secos. Eu vejo o exército do Senhor. Então profetiza. Ezequiel profetizou sobre aquele vale. E houve um barulho, um ruído, um rebuliço. Quer dizer que houve um processo para que isso aconteça. Há um processo para que tudo aconteça na tua vida. Entende que você precisa ter fé, você precisa ter ordem, dar a ordem, mas nesse meio tempo você precisa fazer o quê? Respeitar o processo. Haver o processo não quer dizer que não haverá o sucesso, que não haverá o final do processo. Quer dizer que você deve esperar o tempo do processo. Deus diz que vai fazer, mas Deus não te dá a data. Deus não trabalha sobre metas. Deus não adianta você querer pressionar Deus. O que você deve fazer é profetizar e crer que aquilo vai acontecer. Porque se você parar para olhar na Bíblia, Deus fala: a sua fé é menor que o grão de uma mostarda. Jesus fala. Porém, se você pegar também na Bíblia, Jesus usou poucos pães, pouquíssimos peixes no deserto e alimentou uma multidão em que sobraram e levaram para casa. Então, a quantidade da sua fé não determina que Deus não pode fazer. Deus, na Bíblia, sempre pegou o pouco e transformou em muito para mostrar e provar que Ele é Deus. Então, o que basta? Tenha fé. Utilize a sua fé. Não importa que não seja o tamanho de um grão de mostarda, mas utilize a sua fé. E Deus vai fazer muito mais do que você pediu, ou pensou, ou imaginou.
O seu grau, o seu nível não determina que vai ser o mesmo grau, o mesmo nível de que Deus vai agir. Ele sempre vai agir abundantemente mais, porque Ele é Deus. Ele é muito maior do que você pensa, do que você imagina. Mas também o fato dele ser o Deus Todo-Poderoso não isenta você de tomar a atitude. Não isenta você de fazer a sua parte. Ele não isenta você de não fazer o que ele mandou você fazer. Ou seja, Deus precisava de Ezequiel? Não. Mas Ezequiel tinha que fazer a parte dele. Se Ezequiel fazendo ou não fazendo a parte dele, Deus continua sendo Deus. Mas Deus manda Ezequiel, profetiza a estes ossos. Deus diz, Moisés, coloque o cajado sobre as águas. Deus diz, Abraão, sai do meio da tua parentela. Deus sempre vai dar a ordem e você tem que agir. Deus diz, Noé, construa a arca. E Deus diz, Ezequiel, novamente, profetiza. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema da tua vida. Talvez seu problema seja na tua saúde. Profetiza, cura. O problema é na tua família. Profetiza sobre a tua família. O problema é no teu lar. Profetiza sobre o seu lar. O problema é no seu emprego. Profetiza sobre o seu emprego. O problema é na sua empresa. Profetiza sobre a sua empresa. Seja qual for o problema. O problema é financeiro. Profetiza sobre a sua saúde financeira. O problema é no seu colégio, profetiza sobre o seu colégio, mas profetiza. E quer um exercício de fé muito bom? Imagina a promessa se cumprindo. Imagina o seu desejo se cumprindo. Você quer ver tua família restaurada? Profetiza sobre a sua família e veja a sua família restaurada. E que é um conselho, depois que você profetizar, depois que você esperar o processo, depois que a promessa de Deus se cumprir, depois de que a sua profecia se cumprir, no nome de Jesus, o que você vai fazer? O conselho é... Perdão, fugiu a palavra. Mas o meu conselho é: testemunhe o milagre de Deus. Testemunhe. Sabe por quê? As pessoas também têm uma certa dificuldade de que conforme mais longe conforme mais longe é o testemunho, ela sente mais longe também, isso eu digo para algumas pessoas, mas elas sentem mais longe também que Deus pode fazer. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa vê um vídeo na internet de alguém dando um testemunho do outro lado do país, ela pensa que Deus pode agir do outro lado do país, que Deus está do outro lado do país. Eu sei que é louco, mas realmente é psicológico das pessoas, de ver as coisas longe, achar que Deus está agindo longe. Então, ajude essas pessoas fazendo o quê? Quando Deus cumprir, dê o testemunho. A pessoa que está do teu lado vai entender que se Deus está agindo do lado dela, Deus pode agir na vida dela e ela vai profetizar e ela vai ter fé e Deus vai cumprir. Beleza? Fechou? Esse vídeo foi muito longo já tá bom. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. Peça, dê um joinha aí, compartilha para os amigos. Se essa palavra tocou no seu coração, compartilha para alguém, leva a palavra de Deus e vamos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Vamos povoar o céu. Beleza? Obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana. Tchau, tchau!